Paz ao coração de todos. Esse é o Meditações Diárias, com o pastor Euler Oliveira, pastor e psicólogo da Igreja Bíblica Novo Tempo. Um momento para refletir em si mesmo a partir de Deus. E hoje vamos meditar sobre o tema Transformados em Personalidade Vitoriosa, usando o texto de Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, também glorificou. Hoje a temática continua sendo no sentido de compreendermos que toda e qualquer luta não é um fim em si mesmo, ou seja, não é algo aleatório, sem propósito, sem sentido. O apóstolo Paulo vem em seu livro falando da vitória sobre o pecado na vida humana. E pecado no sentido de que os praticantes passam a estar desalinhados com o propósito existencial. O ser humano, em vez de progredir, crescer em humanidade, regride, dirigindo o seu existir egoisticamente, desconsiderando sua importância no todo. Neste capítulo 8, meus amados, o apóstolo delineia a espiritualidade a partir da vivência pelo Espírito Santo, o qual promove a condição humana para que esteja voltada para a vida de Deus. Chega a dizer que a mentalidade do Espírito é para a vida, ou seja, o homem passa a ter sua perspectiva voltada para o que promove a existência saudável. O ser humano tem em si força vital, quer viver, quer amar mais, quer sorrir mais. Compreende não ter necessidade dos subterfúgios inventados pela mundanidade para ter alegria. Seu foco não é nada que está fora de si, mas o que é e o que precisa ser em si mesmo para viver uma vida mais autêntica. Nessa assertiva, não há reclamação do sofrimento. Sua mentalidade, fundamentada no que é em Cristo, compreende como processo de crescimento de si para que tenha uma existência cada vez mais com sentido. A pergunta sempre é: o que precisamos aprender para deixar de ser um fim em si mesmo e eu perceba o onde e em que crescer? Note que Paulo escreve dizendo que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E continua dizendo que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. É importante refletir aqui que se revela o que está em nós. Usando a metáfora da revelação de uma foto, o ambiente precisa ser propício para esse processo. Fecha-se em uma sala, não pode ter nem a incidência de luz para não prejudicar. Perceba que o sofrimento, temos a sensação de obscuridade, não entendemos, perguntamos o que está acontecendo. A nossa natureza criada aguarda o Filho de Deus em nós. Nossas características de Filho de Deus. Pois é, essa personalidade participada da sua glória tem a saída para o crescimento de nossa natureza criada, o desenvolvimento do seu propósito. Veja, queridos, que o texto diz que a natureza espera a libertação da escravidão da decadência. Quando somos lançados ao mundo e vivemos apenas pela exterioridade e tendo nosso sentido externo, é que acontece a decadência, pois não somos uma existência fundamentada em nós mesmos. A gente fica escravo do amor dos outros, do sentido que os outros nos dão. Necessitamos que o ambiente esteja sempre perfeito para podermos existir. Se nada estiver perfeito, sentimos vazios, mórbidos. Essa é a hora que a natureza em nós, criada por Deus, busca e espera a gloriosa revelação dos filhos de Deus. Me parece ser importante aqui pensarmos no Filho de Deus perfeito. Sabe, Jesus Cristo, o primeiro a ser revelado como tal. O Filho amado em quem Deus tinha todo o prazer quando era batizado por João Batista. Não importava o que sofreria aqui fora, o que os homens iam fazer com ele. Ele seria traído, se o negariam, se o matariam. Seu propósito era, a partir dele, libertar os outros. Ou seja, libertar as outras naturezas criadas, que precisariam, como Paulo atesta,
que acontecerá quando os filhos de Deus forem revelados, ser libertas de sua inutilidade. É a vida inútil, meus irmãos, que busca soluções inúteis para a sua dor, para a sua angústia, para o seu sofrer. Então, nesse caso, busca-se o domínio de drogas, relações inúteis, orgias, para satisfações. Tudo depende do que está na exterioridade para se sentir feliz e até úteis. Só se sente bem no amor dos outros. Quando perde, foi-se embora o sentido de vida. O Filho de Deus revelado em cada um de nós nos livra da inutilidade. Passamos a ter sentido de vida. Amamos melhor os outros, pois não dependemos dele. Mas conseguimos assim criar uma relação saudável com a esposa, com filhos, amigos, pois como estar bem consigo mesmo não os escraviza para que seja preenchido. É por isso que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam. Perceba que a primeira coisa que preciso entender na adversidade é o quanto amo o Senhor. Pois até o amor por mim mesmo só será frutífero e saudável a partir da interação com o Pai Celestial, que é o amor verdadeiro. É nessa comunicação de amor que compreendo a ação dele para que o ser em nós mesmos, o Filho de Deus, aconteça e ele tenha prazer, como externou por Jesus no batismo. Aliás, que se lembre, o batismo representa a morte de si e ressurreição na nossa vida. A vida de Filho de Deus, que é o propósito da nossa existência. Não porque Deus precisa de ter filhos por ser carente de alguém para amar. Ele é o amor em si mesmo. Mas para que sejamos abençoados nessa personalidade, nessa revelação, que nos levará a usufruir de eternidade, de amor verdadeiro, de paz verdadeira, e por aí vai. É ser conforme a imagem de Jesus Cristo, que, lembre bem, venceu todas as adversidades e chegou à plenitude da humanidade ao ser glorificado pelo Pai. Não foque no resultado. Perceba o processo e o que é preciso ser e compreender no mesmo para que o Filho de Deus seja revelado em nossa existência. Paz ao seu coração e que Deus te abençoe.